Bom, vamos só relembrar a definição de espaço métrico, né? O que é uma métrica. Então, você tem um conjunto no vazio. Uma métrica é uma função de m cartesiano mr+, né? Que tem essas três propriedades, né? A métrica do ponto ao outro, né? Xy é zero se e somente se eu estou no mesmo ponto. Ela é simétrica e tem a desigualdade triangular aqui. D de xy é menor ou igual que D de xz mais D de zy, quaisquer que sejam x, y e z em M. Né? Então, um conjunto M com uma métrica que é um espaço métrico. Tá? Então, vamos voltar aqui onde a gente estava estudando. Né? A gente estava estudando o espaço Rn com essas três métricas. Aqui a métrica euclidiana, a D1 a métrica da soma e a D2 a métrica do máximo. Né? Então, nós vimos que essas três funções de Rn cartesiano Rn em R+, definem métricas. Tá? Então, só para a gente finalizar, a gente tem uma relação entre essas três métricas. Tá? Bom, qual é a relação? Né? Essa aqui. A D2 de xy é menor ou igual que a D de xy, menor ou igual que D1 de xy, menor ou igual que n vezes D2 de xy. Como que a gente enxerga isso? Né? Primeiro, né, a D2 de xy, lembra que ela é a métrica do máximo. Né? Ó, tá aqui, máximo entre módulo de x1 menos y1, x2 módulo de x2 menos y2, até o módulo de xn menos yn. Então, bom, se ela é o máximo, ela vai ser assumida para algum índice entre 1 e n, e aqui ele chama esse índice de R. Tá? Então, vai existir um índice R tal que esse D2 vai ser o módulo de xr menos yr. Uma definição de módulo, né? Módulo é raiz quadrada do número ao quadrado. E aí, bom, eu posso somar todos os outros termos aqui, né? x1 menos y1 ao quadrado, mais x2 menos y2 ao quadrado, mais todos. Então, e esse xr menos yr ao quadrado é um desses termos. Portanto, né, essa métrica D2 de xy vai ser menor ou igual que a D de xy. Tá? Bom, em relação a D com a D1, né, ó, observe que a D, a métrica euclidiana, tá? E aí, bom, está se fazendo uma comparação. Ele está inserindo os termos mistos, né? Observa que aqui, independente de tal parênteses ou módulo, é a mesma coisa, né? Tal quadrado. Então, até aqui, ele repete os termos que aparecem na D de xy, né? E aqui ele insere termos não negativos, por isso do menor a igual. Bom, aí, o que está acontecendo aqui? Ele vai completar os quadrados, né? Então, vai ficar o quê? X1 menos y1 mais x2 menos y2, né? Mas tudo isso aqui, ó, ao quadrado e a raiz. Então, no fundo, o que ele fez? Ele inseriu termos aqui para completar esse quadrado. O quadrado, né, vai ficar a raiz de todos esses termos ao quadrado, que é a D1 de xy. E, por fim, a gente tem aqui comparar a D1 com a D2, né? Então, de novo, supondo que o máximo entre todos esses módulos aqui seja um módulo de xr menos yr, então o que vai acontecer? Bom, cada um dos termos, né, x1 menos y1 é menor ou igual que esse, x2 menos y2 em módulo é menor ou igual que esse, até o xn menos yn em módulo é menor ou igual que esse. Então, a soma de todos esses termos aqui, ó, vai ser menor ou igual que n vezes esse aqui, né? Por isso que parece n d2 de xy. Observe que esse n aqui está relacionado com a dimensão do espaço, né? Que a gente está no Rn. Tá? Então, a gente tem essa relação aqui, ó, entre as métricas. E por que isso aqui é importante lá para frente? Né? A hora que a gente for trabalhar com as bolas, então vai permitir que a gente consiga inserir a bola numa dada métrica, em outra bola, em outra métrica, e assim sucessivamente.
ok? Então, em Rn a gente tem essas três métricas mais usuais, vamos dizer assim, né? Que é a métrica euclidiana, que é a usual, a gente aprende geometria analítica, a métrica da soma e a métrica do máximo, né? Então, vamos guardar elas aqui, ó. Depois a gente vai estender essa noção aqui do Rn para um produto cartesiano de espaços métricos. Bom, uma outra que aparece, né, que a gente define uma métrica, são nos espaços vetoriais normados. Bom, primeiro a gente vai lembrar o que é um espaço vetorial, em seguida o que é uma norma sobre um espaço vetorial. Então, bom, o espaço vetorial sobre o conjunto R, primeiro, E um conjunto não vazio, né, onde em E a gente tem definida uma operação em E cartesiano E, né, que é a soma de dois vetores. Então, se eu pego dois elementos, eu tenho definido uma soma e tenho uma multiplicação por escalar, né? O escalar aqui no corpo, nesse caso dos números reais. Então, a gente tem aqui a adição entre elementos de E. Então, esse novo elemento é um elemento de E. E a multiplicação por escalar, onde eu pego um escalar real e multiplico por um elemento de E, né? E me gera também um elemento de E. Tá? Então, bom, para ser um espaço vetorial, essas duas operações devem satisfazer essas vou colocar aqui 8 propriedades. Vamos encontrá-las aqui. Bom, ó, ela tem que ser associativa. Se eu pego três quaisquer elementos em E, tanto faz eu somar os dois últimos e depois somar com o primeiro. É a mesma coisa que eu somar os dois primeiros e somar com o último. Ela tem que ser simétrica em relação à soma. Então, tanto faz eu somar U com V ou V com U. Existe um elemento neutro, que é o vetor nulo, né? Então, existe o que a gente denomina ele por zero, mas zero vetor, de modo que eu somo qualquer elemento do meu espaço, desse meu conjunto, né? Dá o próprio elemento. E a existência do oposto, ou simétrico. Em geral, para vetor, a gente pensa em oposto. Para todo em E, existe o que a gente chama de menos U, de forma que eu somo U com menos U, dá o vetor nulo. Tá? Eu não estou colocando menos U com o U, porque ela já é simétrica. Então, U mais menos U é a mesma coisa que menos U mais U. Tá? Bom, aqui só está destacando, né, que essas quatro propriedades caracterizam que o conjunto E com a operação soma e essas quatro propriedades é um grupo abeliano. Além disso, a gente tem essa associatividade do produto por escalar em relação ao vetor, né? Então, se eu faço o produto desses dois escalares, que dá um novo escalar, um novo número real, multiplico por esse vetor, é a mesma coisa que a gente pegar o primeiro escalar beta, multiplicar pelo vetor u, me dá um novo vetor, depois multiplicar pelo escalar alfa. A distributividade da soma de escalares em relação ao vetor. Então, se eu somo dois escalares e depois multiplico pelo vetor, é a mesma coisa que eu multiplicar cada um dos pegar o vetor u e multiplicar por cada um dos escalares e depois somar. E aqui a distribuição do escalar em relação à soma de vetores. Então, pegar um escalar, multiplicar por uma soma de vetores, é a mesma coisa que eu pegar a multiplicação por escalar no primeiro vetor, mais a multiplicação por esse mesmo escalar no segundo vetor. E por último, aqui, que a unidade ou a identidade do meu corpo, a hora que eu multiplico por qualquer vetor, dá o próprio vetor. Tá? Então, conjunto não vazio munido das duas operações soma de vetores, multiplicação por escalar, que satisfaz essas 8 propriedades, é chamado de espaço vetorial. Tá? Bom, agora, o que seria um espaço vetorial normado, né? Uma norma sobre um espaço vetorial, aqui uma norma,
espaço vetorial E sobre um corpo de escalar R é uma função que associa a cada, aqui está errado, não é em R, né? É em E, a cada vetor um número real não negativo. Tá? Então, vamos só escrever aqui que é uma norma sobre um conjunto. Tá? Vou enfatizar ela aqui. Ó. Então, a norma, que a gente denota ela pelas duas barrinhas, né? Opa, faltou só. Então, a gente acaba denotando, é uma função, que ela vai de E, que é o espaço vetorial, sobre R, em R+, que a cada vetor aqui, ela associa a norma desse vetor, tá? A gente está muito acostumado a trabalhar com isso aqui em R, né, que seria o módulo. Então, isso aqui é uma função e ela tem que satisfazer 3 propriedades, né? Quais são as propriedades? A norma de um vetor, bom, já coloquei em R+, então ela já é maior ou igual que zero, mas ela vai ser zero se e somente se que o é o vetor nulo. Que o for o vetor nulo, ela tem uma propriedade sobre o escalar, norma de um múltiplo aqui, lambda U. Ela sai o módulo de lambda, lembrando que lambda é escalar, né? Módulo de lambda, norma de U. E a terceira propriedade é desigualdade triangular, que é, dados quaisquer U e V em E, a norma de U mais V é menor ou igual a norma de U mais norma de V. Então, o espaço vetorial, onde a gente define uma operação dessa forma, que satisfaz essas 3 propriedades, é chamado, né, de um espaço vetorial normado. Né? Aqui, deixa eu só colocar aqui para o... Aqui não, né? Mas é aqui para todo lambda real. E o pertencente a I. E aqui para tudo o IV em E. Bom, aqui no livro, né, ele coloca, né, o exemplo de norma aqui em Rn, por exemplo, né, que se a gente tem as operações aqui definida a soma de vetores em Rn, multiplicação por escalar. Aí aqui, bom, ele... Deixa eu colocar a norma, né? Vamos achar ela aqui. Aqui, a norma em Rn é dada pelo comprimento do vetor, né? Norma euclidiana, tá? Bom, agora vamos ver que realmente em um espaço vetorial normado a gente tem uma métrica, tá? Ó, aqui vamos provar isso. Aqui, ó, espaço vetorial normado é um espaço métrico. Então, observa que a norma ela está definida de E em R+, né? E a métrica ela tem que ser definida é uma relação binária, né? Ou seja, de E cartesiano E em R+. Tá? Então, bom. A gente coloca aqui que se a gente tem
Só trocar a cor e aumentar um pouquinho a letra, tá? Então, ó, se E é um espaço vetorial normado, ou seja, existe uma norma definida sobre E, então o espaço vetorial normado é um espaço vetorial E sobre R com uma norma, uma função desse tipo, aqui em cima, né? Então, podemos, normado, definir em E uma métrica chamada de métrica induzida pela norma. Bom, e como que é essa métrica? É bem fácil de ver. Então, essa métrica é o que a gente chama de métrica induzida pela norma. Vamos colocar aqui D de UV. Isso aqui é a norma da diferença de vetores, né? Na verdade, lembra que a diferença é a soma de U com o simétrico de V. Tá? Então, essa aqui vai ser a métrica induzida pela norma, né? Bom, para mostrar que é uma métrica, vamos só lembrar, a gente precisa mostrar 3 propriedades. D de U, V igual a zero, se somente se U igual a V. Né? Então, essa função aqui para a gente mostrar que é uma métrica. Né? Bom, o que é isso? Isso aqui é norma de U menos V. Isso aqui é igual a zero. Se somente C, bom, definição de norma. Aqui, isso aqui é zero. Se somente C, lembra que o menos V é um novo vetor. Isso aqui é vetor nulo, né? Então, se somente C. U menos V é o vetor nulo. Isso aqui de novo, se somente C, o igual a V. Então, a primeira propriedade de métrica está satisfeita. Bom, a segunda é que D de UV tem que ser igual a D de VU, né? A segunda aqui, propriedade para ser uma métrica, D de UV, que por definição é norma de U menos V. Bom, observe que eu posso pôr menos 1 aqui em evidência, fica norma de menos 1 que multiplica V menos 1, menos U. Bom, aí aqui a gente usa a segunda propriedade de norma, né? Que a norma de lambda U é módulo de lambda da norma de U. Então, bom, aqui a gente tem igual módulo de menos 1, meu lambda é menos 1, norma de V menos U. Isso aí é igual, módulo de menos 1 é 1, isso aqui é norma de V menos U, que é essa D de VU. Ou seja, ela é simétrica, quaisquer que sejam U e V em E. E a última é a desigualdade triangular. Então, se eu pego o V e W, então aqui a gente tem que mostrar que D de U V é menor ou igual que D de UW mais D de WV. Tá? Então, se eu pego qualquer W aqui, o que acontece? Então, por definição, isso aqui é norma de U menos V, faltou uma barrinha aqui. Estou colocando a barrinha para não confundir com módulo, né? Módulo real.
Então, posso somar e subtrair W aqui. Menos W mais W menos V. Então, observa que o menos W é um vetor e W menos V é outro vetor. Então, vou usar a terceira propriedade aqui, ó, de norma. Norma da soma de vetores é menor ou igual que a soma das normas. Tá? Então, bom, vamos colocar aqui embaixo. Isso aqui é menor ou igual norma de U menos W mais norma de W menos V. Bom, isso a primeira é o D de UW e a segunda D WV. Então, isso aqui também. Portanto, né, agora sim a gente consegue concluir que essa norma induz uma métrica, tá? Então, a métrica tem que ser dada dessa forma, né? Vamos colocar aqui, portanto, a norma em um espaço vetorial normado induz uma métrica conforme acima. Ok? Então, bom, em todo o espaço vetorial normado, ele é um espaço métrico. Pode ter outras métricas? Pode. Por exemplo, a métrica 0,1 ela pode ser definida em qualquer conjunto. Tá? Mas, em geral, a métrica usual em um espaço vetorial normado é essa induzida pela norma. Tá? O que mais que a gente tem aqui? Né? Ó, que é métrica induzida pela norma sobre E. Então, só tomar o cuidado aqui, ó, na hora que ele coloca essa definição de norma aqui, né? Ó, uma norma sobre espaço vetorial é uma função que associa cada U de E. Tá? Cada U de E, o número real não negativo. Ok. Então, aqui da mesma forma, né? Ele pode definir a norma aqui chegando em R ou em R+, né? Se for do jeito que ele colocou aqui, ó, tá vendo? Teria que estar em R+. Por quê? Porque a norma de um vetor é sempre maior ou igual que zero, né? Que seria o comprimento do vetor. Então, se teria que estar definido em R+, eu coloco aqui, né? Norma de U maior ou igual que zero. E norma de U igual a zero, se somente se o U for vetor nulo. Tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado que o livro não está... a notação dele não está 100%. Tá? Bom, então, como eu falei, em Rn, isso aqui define uma norma. E nesses espaços vetoriais normados, a gente ainda tem, na verdade, num espaço vetorial, né? A gente tem a noção de produto interno. Tá? Então, aqui também a gente vai ter definido através desse produto interno uma norma induzida e, por fim, uma métrica, né? Que a gente tem a métrica induzida pela norma. Então, ó, bom, o que é um espaço com produto interno? Seja aí um espaço vetorial sobre o corpo dos reais. Bom, por que é importante diferenciar aqui, né? Porque a gente poderia ter complexo, aí muda um pouquinho também as propriedades aqui em relação a essa função aqui, né? Essa função bilinear. Tá? Então, bom, o que é um produto interno sobre E? É uma aplicação, uma função, que associa um par ordenado aqui, ó, em E cartesiano E, a um número real. Tá? Aqui sim é número real, não é R+, tá? Que isso aqui pode ser negativo. Indicado por cochete, aqui não é cochetes, o nome desse símbolo aqui é uma chaves lateral aqui, né? Chamado de U escalar V, de modo que
Então, tem que satisfazer essas propriedades aqui, tá? Bom, propriedade P1 é que ela é linear, ela sai por escalar, né? Ou seja, se eu tenho o escalar multiplicando a primeira componente, é a mesma coisa que eu pegar esse escalar, tirar do produto interno aqui, ou produto escalar. Então, para qualquer alfa real e quaisquer U e V em E. Tá? A propriedade P2, ela está dizendo que o produto ele é comutativo, né? Tanto faz eu pegar o produto escalar de U com V, é a mesma coisa que eu pegar de V com U. Então, se for complexo, isso aqui já teria um conjugado, tá? Como é real, o conjugado é igual a ele mesmo, tá? Então, se fosse complexo, seria o corpo de escalares aqui fosse complexo, seria o produto interno de U por V seria igual ao conjugado de V por U. Então, tem que tomar cuidado que essa que a gente está estudando aqui só vale para números reais, tá? Não vale para números complexos. E depois a outra questão da linearidade, né? Bom, se eu somo dois vetores aqui na primeira componente, com o V é a mesma coisa de eu pegar o produto interno de 1 com V, de 2 com V e somar, tá? Então, a hora que eu junto a primeira propriedade P1 com a propriedade P3, eu estou falando que isso aqui ele é linear na primeira componente. Da mesma forma, a gente consegue mostrar, porque ele é comutativo, né? Pela P2 ele é comutativo, a gente usando 1, 2 e 3 consegue mostrar também que ele é linear na segunda componente. Então, ela é uma forma bilinear. Tá? E essa propriedade P4, né? O produto interno de U por U é sempre positivo, né? Quando U é não nulo. Bom, porque se U for igual ao vetor nulo, o que, que acontece? Você pega, né, o vetor nulo, eu posso escrever ele como 0 vezes o vetor nulo. Eu uso a primeira propriedade aqui, eu tiro o zero da multiplicação do produto interno, fica 0 vezes o número real, que dá 0. Tá? Então, claro que isso aqui vai ser 0. Tá? Então, um espaço vetorial sobre R, onde tem uma função bilinear, né? Isso aqui é bilinear, porque ela vai ser linear em cada linha, ou uma aplicação de E cartesiano V, que pega esse parzinho V e associa o número real, ela é chamada de espaço com produto interno, né? Então, lembrando, produto interno, na hora que eu junto esse com esse aqui, e o P2, né? O P2 ele é comutativo. Na hora que eu junto a primeira com a terceira, né, usando a comutatividade, eu falo que ela é uma forma bilinear simétrica. E essa última parte aqui, a gente fala que é positiva definida. Tá? Então, a forma bilinear simétrica positiva definida. Ok? Então, isso é um espaço produto interno. E aí, bom, a gente tem a norma induzida pelo produto interno. Tá? Então, eu vou deixar aqui o produto interno. Vamos colocar aqui embaixo, né? Vou até começar aqui uma outra folha, tá? Então, aqui a gente tem o espaço vetorial com produto interno. Né? Então, de novo, né? Interno, eu dobrei o R aqui. Então, produto interno, né? É essa função que satisfaz, função que pega o parzinho ordenado, associa o número real que satisfaz essas 4 propriedades. Aí aqui a gente pode definir uma norma desse produto interno. Bom, como que é definida essa norma? Tá? Vou colocar aqui, ó. Então, a norma, que a gente vai ter que mostrar que a norma, né? Ela é dada pela raiz quadrada do produto interno do vetor por ele mesmo. Tá? Bom, a gente tem que mostrar que isso aqui é realmente uma norma. Tá? Bom, a primeira propriedade de norma é bem simples, né? Norma de U igual a zero, se somente se U for vetor nulo.
Então, bom, norma de U, vamos colocar aqui. Bom, por definição, essa função aqui, que eu estou chamando de norma, mas ainda não provei que é uma norma, né? Que é dada por raiz U escalar, ou U interno U, raiz quadrada desse produto interno. Isso aqui é igual a zero. Bom, a raiz é zero, C somente C. O radicando é zero. Então, U. Opa, por U. Aqui é U também, tá? U escalar U igual a zero, né? Ou U interno U. Isso aqui, C somente C, U for zero. Né? Por quê? Bom, se U for zero, já comentei, né? Que esse produto interno dá zero, porque basta tirar o zero aqui da primeira componente. Agora, se isso aqui fosse diferente de zero, U não seria zero, né? Lembra que o produto interno aqui, ela é positiva definida. Então, a gente fala essa propriedade P4 aqui, significa que ela é positiva definida. Tá? Ok, então a primeira satisfaz. A segunda, para provar a segunda, também é bem simples, né? Então, o que, que a gente tem que provar? Aqui é norma de lambda U. Isso aqui é igual a módulo de lambda norma de U. Então, bom, vamos usar a definição. Quem que é norma de lambda U? Norma de lambda 1 é raiz quadrada do produto interno do vetor por ele mesmo, do vetor lambda U, lambda U. Bom, usando aqui, ó, eu posso voltar aqui, né, e usar, tá vendo? A alfa sai aqui. O lambda lá no caso, né, sai aqui. E se eu uso aqui também, né, essa propriedade, ó, U com V é a mesma coisa de V com U, ele sai da segunda também, porque é só trocar, né, U com V, V com U, aí vai ficar... Vou fazer passo a passo lá, que acho que é mais fácil. Fica mais claro. Bom, então, vamos usar a propriedade aqui. Ó, isso aqui é lambda, então ele saiu na primeira componente. U, lambda U. Bom, agora eu posso usar a propriedade P2, continua a raiz de lambda, só que agora eu troco, né? Que vai ficar lambda U, U. Propriedade P2 significa que ela é simétrica. U, desculpa, não é V não. Por sua vez, agora eu uso a propriedade P1, vai sair o lambda, vai ficar então raiz, lambda ao quadrado, U, U. Bom, a raiz do produto é o produto das raízes, raiz de lambda ao quadrado é módulo de lambda, raiz do produto interno U com U. Então, é a definição módulo de lambda, norma de U. Né? Bom, para provar que é uma norma, falta só a terceira propriedade, né? Terceira propriedade é a desigualdade triangular. Norma de U mais V menor ou igual norma de U mais norma de V. Para provar essa aqui, primeiro de tudo, a gente prova uma desigualdade que é chamada desigualdade de Cauchy-Schwarz, tá? Ó, a gente vai provar primeiro isso aqui, ó, tá? Vou provar primeiro isso aqui. Tá? Então, vamos colocar aqui a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, desigualdade é mais fácil escrever no texto, né?
pegar aqui. Então, depois eu coloco. Então, o que a gente prova é a desigualdade de Cauchy Schwarz. Schwarz. Desigualdade de Cauchy Schwarz. Bom, vamos escrever aqui o que fala essa desigualdade, né? Coloquei lá, mas vamos escrever ela aqui. Então, ela fala que se eu estou num espaço vetorial com produto interno, o módulo do produto interno de U por V, isso aqui é menor ou igual que a norma de U mais a norma de V. Oh, perdão, não é mais não, é vezes. Perdão. Aqui, né, vezes. Vou pôr um pontinho de vezes aqui, norma de V, tá? Ó, tá aqui. A gente vai ter que provar isso aqui, né? Módulo do produto escalar, norma de U, norma de V, quaisquer que sejam, U e V em E, tá? Bom, como que a gente faz isso, né? A gente parte do seguinte, né? Vamos colocar aqui, quaisquer que sejam, U e V aqui em E. A gente parte do seguinte, a gente parte, vamos pegar um alfa aqui qualquer real, alfa um número real. A gente vai usar a propriedade dos números de equações, né, de segundo grau real. Primeiro, a norma é maior ou igual que zero. Então, se a gente considerar aqui para qualquer U e V, a norma do vetor U mais alfa V, ela é maior ou igual que zero, tá? Bom, ao quadrado continua maior ou igual que zero. Então, bom, por definição, o que é isso? Isso aqui, né, ó, deixa eu ver se coloca mais, né? Ótimo. Por definição, bom, aqui a norma, vamos voltar aqui como está definida a norma. Ó, opa, aqui, norma é raiz quadrada do produto interno. Então, a norma ao quadrado cancela a raiz, vai ficar o produto interno do vetor por ele mesmo. Então, vamos colocar aqui, ó, a norma disso aqui, ele vai ser o quê? O produto interno do vetor U mais alfa V por ele mesmo. U mais alfa V. Bom, usando a linearidade, ou a bilinearidade, né? Ela é linear em cada linha, lembra? Na primeira componente e na segunda. Então, vai ficar o que? O produto escalar de U por U. Ó, observa aqui, ó. Aqui, né, tem essa... Ele prova aqui que ela sai a linearidade, se vocês quiserem olhar depois. Né, fixa a tela aqui, podem ver que ele está tirando usando as propriedades, tá? Já vou usar aqui direto. Então, bom, mais. Então, U com U, agora o U com alfa V, vamos fazer parte a parte. Produto interno do U com alfa V, mais, então, abrir o U com o primeiro aqui, né, ó, U com U com alfa V, agora eu vou fazer alfa V com U e alfa V com alfa V. Tá? Então, bom, aqui agora alfa V com U e o último alfa V com alfa V. Tá? Agora, bom, o que é o produto U com U? Isso aqui é norma de U ao quadrado. Mas, bom, aqui o alfa ele sai desse produto interno
E aqui também, né? E lembra que o produto interno de V com U é a mesma coisa de U com V. Então, isso aqui vai ficar mais 2 vezes alfa produto de U com V. Mais, bom, agora cada alfa aqui, ó, sai da componente, sai um alfa aqui, o outro daqui, então vai ficar alfa ao quadrado, produto interno de V com V, que é a norma de V ao quadrado. Tá? Então vai ficar aqui alfa ao quadrado, norma de V ao quadrado. Tá? Bom, vamos olhar esse polinômio aqui na variável alfa. Tá? Alfa é um número real ali qualquer. Então, esse polinômio na variável alfa. O que eu estou falando? Que ele é maior ou igual que zero. Né? Se ele é maior ou igual que zero, significa que ele tem, no máximo, uma raiz real. Tá? Então, o polinômio na variável alfa tem, no máximo, uma raiz real. Então, se eu for olhar os coeficientes do polinômio, isso aqui é o coeficiente A, esse aqui é o 2 alfa, né? O 2, isso aqui, né? O 2 com isso aqui é o coeficiente B. E aqui é o coeficiente C. Então, eu tenho A alfa ao quadrado mais B alfa mais C. Né? Então, bom, como ele está falando que ele tem no máximo, né? Como ele é maior ou igual que zero, ele tem no máximo uma raiz real. Então, significa que o delta ele é menor ou igual que zero, né? Então, quem é o delta aqui? Bom, o delta aqui, ele é menor ou igual que zero, né? Onde quem é o delta? Vou colocar quem é o delta aqui embaixo. É b quadrado, que é 4, produto escalar, U por V aqui, isso aqui é ao quadrado, vou colocar aqui fora. Ou vamos colocar o 2, vamos pôr o 2 aqui, que acho que aqui que vai ficar mais fácil. Não, pode ser 4, isso aqui é ao quadrado, né? É o b quadrado, né? Menos 4A, o A é norma de V aqui, ó, ao quadrado. O C é norma de U ao quadrado. Tá? Então, lembra que isso aqui é menor ou igual que zero, porque aquele polinômio tem no máximo uma raiz real. Ou seja, né, a gente vai concluir aqui que o produto escalar de U por V, o produto interno de U por V ao quadrado é menor ou igual que a norma de U ao quadrado vezes norma de V ao quadrado. E aí eu posso extrair raiz dos dois lados. Extraindo raiz dos dois lados, né, eu tenho que o módulo do produto escalar, do produto interno, né, de U por V, ele é menor ou igual que a norma de U, norma de V. Então, essa é a desigualdade Cauchy-Schwarz. Bom, por que eu quis fazer isso, né? Porque é um argumento que a gente acaba usando bastante em matemática, essa questão de trabalhar com as raízes de um polinômio de segundo grau, né? Então, observa aqui que a gente parte, sabe que ela é maior ou igual que zero, para concluir uma relação entre os coeficientes desse polinômio. Bom, agora sim vamos provar o terceiro item, né? Para garantir que isso aqui é uma norma, né? Então, ó, bom, essas duas barrinhas aqui, de U mais V, bom, vou trabalhar com ela ao quadrado, né? Que é mais fácil. Isso aqui, por definição, é o produto interno de U mais V por ele mesmo, né? Aí, usando a bilinearidade aqui do produto interno, ele vai dar... É a mesma conta que a gente fez aqui em cima, tá?
é só tirar o... Deixa eu voltar aqui. É só tirar o alfa, né? Vai ficar ó, norma de U ao quadrado, 2 vezes o produto interno de U por V, norma de V ao quadrado, tá? Eu vou colocar aqui. É a mesma coisa. É a mesma conta. Fica a norma de U. Só substitui o alfa por 1. Norma de U ao quadrado mais 2 vezes o produto interno de U por V mais a norma de V aqui ao quadrado, tá? Bom, aí observa que isso aqui é menor ou igual, né? Eu vou trocar o produto interno de U por V pelo módulo dele, que o número real é sempre menor ou igual ao seu módulo. Então, isso aqui é menor ou igual a norma de U ao quadrado, é a mesma coisa. Aí aqui sim, ó, mais 2 vezes, 2 é positivo. Eu vou trocar, então, ó, o que está aqui, produto interno de U por V, pelo módulo dele, tá? Então, o número é sempre menor ou igual que o seu módulo. Isso aqui fica módulo de U interno V mais norma de V aqui ao quadrado. Agora eu vou usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Isso aqui fica a norma de U ao quadrado mais esse módulo desse produto interno aqui é menor ou igual que a norma de U, norma de V. 2 vezes norma de U, norma de V, mais norma de V ao quadrado. Isso aqui é igual a norma de U mais norma de V parênteses ao quadrado, né? Então, observe que a gente partiu, né, de norma de U mais V ao quadrado menor ou igual que isso. Bom, posso extrair raiz dos dois lados, né? Vou colocar aqui. Lembrando que eu estou com números não negativos, né? Então, extraindo a raiz quadrada em ambos lados, resulta que... Então, vamos voltar aqui. Bom, que a gente vai chegar que a norma de U mais V ela é menor ou igual que essas duas barrinhas U mais V. Né? Então, bom, a gente concluiu, né? Aqui, portanto... Opa! Quando a gente define essa função aqui, né? Para todo o espaço vetorial, como sendo a raiz quadrada do produto interno por ele mesmo. Isso aqui é uma norma. Bom, se é uma norma, a gente já acabou de mostrar essa norma, né? A gente fala que ela é proveniente ou induzida pelo produto interno. Vou colocar. Então, esta norma é induzida, vou colocar entre parênteses aqui, ou proveniente do produto interno, tá? Bom, então se eu tenho uma norma, eu tenho a métrica induzida por essa norma, né? Então, só colocar aqui, ó, a gente tem aqui, que é a prova da desigualdade, né? Cadê? Opa, aqui já conclui, né? Ah, tá, não, tá aqui do outro lado, deixa eu achar aqui. Ó, ele tá fazendo a conta, né? E aí, de novo, né, para quaisquer U e V em E, a gente vai definir a métrica através da
norma da diferença desses vetores. Lembra que aqui vamos só concluir como que seria a métrica, né? Então, a norma é aquilo ali. Então, bom, quem que seria a métrica, né? Então, a métrica aqui... Como que eu calcularia a métrica induzida? D de U V. Bom, lembra, isso aqui por definição é a norma, a definição da métrica induzida, né? U menos V. E nesse espaço com produto interno, ele é raiz quadrada do produto interno do vetor U menos V por ele mesmo. Então, de novo, a gente está no espaço vetorial com o produto interno. Tá? Então, no espaço vetorial com produto interno, a gente consegue definir uma norma e dessa norma uma métrica. Ok?